Oi pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo da hora que vocês estão vendo esse vídeo, tudo bem com vocês? Gente, é o seguinte, hoje eu trouxe um novo jeito de apresentar a aula, vamos ver se fica eu achei mais dinâmico, eu gostei, tá bom? Então hoje a gente vai falar um pouco sobre o corpo e exercício físico, o que acontece no nosso corpo quando a gente pratica exercício físico. Mas antes eu gostaria só de fazer um comentário sobre alimentação, que foi o tema da nossa aula passada, que eu ia falar sobre alimentação aliada ao exercício físico que precisa acontecer, né? Então vamos ver um vídeo rapidinho, depois eu vou fazer uns comentários sobre, tá bom? A escolha dos alimentos que fazem parte da dieta de praticantes de atividade física e de atletas é determinante para a manutenção da saúde desses indivíduos. Além disso, uma boa alimentação é fundamental para o controle do peso e da composição corporal. E como você já sabe, o aprimoramento do rendimento nos treinos e o alcance de resultados positivos em competições também depende da boa alimentação. Muitas pessoas se exercitam, treinam ou competem no período da manhã, após um jejum noturno de 8 a 12 horas, no qual há redução importante das reservas corporais de carboidratos. Por isso, a refeição pré-treino ou competição, principalmente no período da manhã, deve ter como um dos objetivos maximizar a reposição das reservas de glicose depletadas. A refeição pré-exercício, principalmente se este for pesado, deve ser composta de alimentos de alta digestibilidade, de preferência carboidratos, evitando-se alimentos ricos em lipídios e proteínas, que podem permanecer por um período mais prolongado no sistema digestório. Obviamente, a composição da dieta depende também dos objetivos de cada atleta ou praticante de atividade física, quanto à manutenção do peso ou da composição corporal, a perda de gordura ou ganho de massa muscular. Em dias de competição, é importante que os alimentos consumidos já sejam familiares aos atletas. Já na hora que antecede o evento esportivo, os carboidratos simples devem ser evitados, principalmente aqueles com muito alto índice glicêmico, pois podem aumentar a secreção de insulina, causando tonturas e náuseas. Além disso, a maior liberação de insulina pode elevar o catabolismo de glicogênio e inibir a lipólise, podendo ocasionar fadiga precoce e prejuízos aos atletas de atividades aeróbicas de longa duração. Durante exercícios curtos, não há necessidade de consumo de alimentos. Porém, se a carga de exercícios for prolongada ou muito intensa, a ingestão de carboidratos pode aumentar o rendimento e retardar a fadiga. Os exercícios de longa duração intensos, aeróbicos ou intermitentes, são os mais beneficiados pelo consumo de carboidratos durante treinamentos e provas. A ingestão de carboidratos durante o exercício aeróbico prolongado de alta intensidade auxilia na manutenção da glicemia e na preservação do glicogênio muscular. O BCAA também pode ser ofertado nestes casos, tanto para fornecimento de energia como para manutenção da massa magra. O objetivo principal da refeição pós-exercício é reabastecer as reservas musculares e hepáticas de glicose e otimizar a recuperação muscular. Muito bem, então a gente viu o vídeo, super interessante. O que eu queria explicar para vocês e pedir para que vocês tomem bastante cuidado é a questão de fazer exercício físico em jejum, né, que é logo ao acordar. Tomem cuidado com isso, aqui ela nem fala sobre isso, mas cuidado, como a gente ficou um período muito longo sem comer, isso daí pode ocasionar tontura, pode ocasionar até desmaio mesmo, a pressão cai, é um negócio muito louco, assim, quem já fez exercício físico assim mais intenso, sem comer nada antes, percebeu. Uma vez eu quase desmaiei, fui andar de bicicleta sem comer nada e foi muito ruim. Então prestem bastante atenção nisso, tá, gente? Achei bem legal a explicação da nutricionista. Ela fala bastante sobre competições, né, esportivas e tal. Mas são dicas que valem também para quem pratica outros tipos de exercício físico, seja academia, seja dança, seja, né, qualquer coisa. Nunca é legal fazer qualquer tipo de exercício físico sem comer.
antes, tá bom? Então prestem atenção nisso, beleza? A única coisa que eu só queria falar pra vocês é, ela não falou no vídeo, mas sobre balanço energético. O que é o balanço energético? O quanto a gente come e o quanto a gente gasta de energia. Se o balanço energético for positivo, o que acontece? Você come mais do que gasta energia. Isso pode, dia após dia, sempre sobrando energia no corpo, que tudo que sobra vira gordura. Você acaba ocasionando obesidade. Mas o contrário também é grave. Se a gente gasta mais energia do que come, a gente emagrece e pode causar desnutrição. Desnutrição não necessariamente precisam ser aquelas pessoas que a gente vê que não tem o que comer, não é isso. Desnutrição pode ser uma anemia, por exemplo, que é a falta de ferro no corpo. Então é bem importante tomar cuidado com isso e sempre procurar ajuda médica, de nutricionista, para a gente entender o que está acontecendo com o nosso corpo, sempre fazer os exames e tudo mais, tá bom? Agora eu vou pro meu campo, que é o do exercício físico, certo? O que acontece quando a gente pratica algum exercício, né? Nosso corpo sai da inércia, ou homeostase, que seria aquele estado de repouso. Ele sempre, nosso corpo, com a evolução, ele tende a economizar energia. Por isso que no começo, quando você sai do sedentarismo para fazer exercício físico, é tão difícil. O nosso corpo, o nosso cérebro fala, não faça, relaxa, precisamos guardar energia. Para que vai gastar energia? A gente precisa de energia para a gente se manter. Na evolução humana, antigamente isso era super necessário, né? Os homens não sabiam se ia comer logo ou não, então o corpo realmente guardava essa energia. Hoje em dia é diferente, né? Então, por isso que a gente tem esse resquício lá de trás, que é difícil. Então, a gente vai sair dessa inércia, né, do estado de repouso. A gente tem aumento da frequência cardíaca e, consequentemente, maior oxigenação, né? Com o aumento da frequência cardíaca, a gente aumenta também a frequência de respiração, né? Mais ciclos de respiração, então, consequentemente, mais oxigenação no sangue, que é o que faz o nosso músculo contrair. A gente já vai ver mais sobre isso daí. No cérebro, a gente tem a liberação da endorfina, não sei, com certeza vocês já ouviram falar dela, que é um hormônio de sensação de bem-estar, redução de sintomas depressivos, ansiedade, melhor controle do apetite. Então, olha só nesse quadro aqui, coisas super importantes que o exercício físico ajuda, né, na nossa saúde. Isso é uma coisa momentânea e instantânea, viu, pessoal? Não momentânea, desculpa, falei a palavra errada. É instantâneo. Você começou a fazer o exercício físico, você já percebe uma melhora, assim, bem interessante. Já no nosso pulmão, a gente tem maior aumento, né, na rede de pequenos vasos que irrigam os alvéolos pulmonares. Então, as trocas de gases, elas acabam se otimizando, né? No coração, a gente tem uma maior vascularização, que é mais irrigação, o sangue corre de forma mais otimizada. Redução das doenças coronárias seria pressão arterial alta, colesterol alto. Também a gente tem uma melhora do funcionamento do coração. O coração é um músculo, certo? Então é um músculo treinável. Quanto mais nós utilizamos, mais ele está treinado para fazer menos esforço, que é o que nós já falamos numa outra aula sobre o coração do atleta, que o atleta, cada vez que treina mais, o coração precisa bater menos para conseguir fazer a mesma coisa. E eu vou fazer uma analogia à musculação. No começo, quando você entra para você carregar um peso de 10 quilos, sei lá, um supino, por exemplo, é super difícil. Mas conforme você vai treinando e melhorando, seu corpo daqui a pouco consegue fazer isso. Então o coração consegue com menos esforço fazer a mesma atividade quando ele é treinado, né? Então por isso é interessante
A atividade física, o exercício físico ajuda muito nisso. Na verdade, a única forma da gente fazer isso com o nosso coração, né? Também a gente tem nos ossos, né, proliferação de osteoblastos, que são os tecidos para o crescimento do tecido ósseo e reduz, né, o risco de osteoporose e fraturas. Aqui a gente tem um osso do fêmur, né, que é da nossa coxa. Aqui a gente pode ver, na verdade ele está trocado, né, porque isso daqui, essa cabeça aqui é a cabeça do fêmur, que é onde encaixa no quadril, certo? Seria estar ao contrário, mas não tem problema. Aqui fica a patela, aqui a parte de trás do joelho, que ficam os ligamentos, os jogadores de futebol, né, aqueles ligamento cruzado anterior que estoura, ele passa por aqui, assim, ele cruza, né, passa por aqui, tá bom? E os músculos, né, gente? O que acontece com os nossos queridos músculos? Eu trouxe um videozinho para vocês também sobre contração muscular bem interessante. Ele dá bastante termos técnicos da bioquímica, mas é legal para vocês terem ideia da complexidade da contração muscular. Bem legal, vamos lá. Você usa músculos todos os dias para fazer suas atividades. Essa mulher está usando músculos para respirar, circular o sangue e mover suas mãos para fazer anotações. Seu tecido muscular cardíaco e liso são involuntários. Você não controla suas ações voluntariamente. Músculos esqueléticos trabalham sob controle voluntário. Músculos esqueléticos são compostos por feixes de fibras musculares. Fibras musculares são células longas e cilíndricas, contendo vários núcleos. Os músculos se contraem ou relaxam quando recebem sinais do sistema nervoso. Uma junção neuromuscular é o local da troca de sinais. Esse é o local onde o bulbo sináptico de um axônio terminal se conecta à fibra muscular. Fibras musculares são compostas de muitas miofibrilas. Uma miofibrila contém unidades contráteis chamadas sarcômeros. Sarcômeros correm adjacentes um ao outro ao longo de toda a miofibrila. Cada sarcômero consiste de filamentos de proteínas finas e grossas que dá aos músculos esqueléticos sua aparência estriada. O músculo contrai quando esses filamentos deslizam uns sobre os outros. Os filamentos grossos são formados pela proteína miosina, os quais são ancorados no centro do sarcômero, chamado de linha M. Os filamentos finos são formados pela proteína actina, os quais são ancorados às linhas Z nas extremidades do sarcômero. Como os filamentos de actina são ancorados na linha Z, o sarcômero encurta em ambos os lados quando os filamentos de actina deslizam sobre os filamentos de miosina. Embora a ação entre os filamentos seja descrita como deslizamento, os filamentos de miosina realmente puxam a actina em todo o seu comprimento. As pontes cruzadas dos filamentos de miosina se ligam aos filamentos de actina e exercem força neles para movê-los. Essa ação é conhecida como o mecanismo dos filamentos deslizantes da contração muscular. Neste modelo, os sarcômeros encurtam sem que haja alterações no comprimento dos filamentos finos ou grossos. A contração começa quando um ATP ligado à miosina é hidrolisado a ADP e fosfato inorgânico. Isso faz com que a cabeça da miosina se estenda e possa se ligar a um sítio de ligação da actina, formando uma ponte cruzada. Uma ação conhecida como força motriz é ativada, permitindo que a miosina puxe o filamento de actina em direção à linha M, encurtando o sarcômero. O ADP e fosfato inorgânico são liberados durante a força motriz. A miosina permanece ligada à actina até que uma nova molécula de ATP se ligue, liberando a miosina para ou entrar em um novo ciclo de ligação e mais contração muscular, ou permanecendo não ligada, permitindo ao músculo relaxar. A contração muscular é controlada pelas ações do cálcio. Os filamentos finos de actina são associados com proteínas regulatórias chamadas de troponina e tropomiosina. Quando o músculo está relaxado, a tropomiosina bloqueia os sítios de ligação para as pontes cruzadas na actina. Quando os níveis de íon cálcio são altos o suficiente e o ATP está presente, os íons cálcio se ligam na troponina, que desloca a tropomiosina, expondo os sítios de ligação à miosina na proteína actina. Isso permite à miosina se ligar ao sítio de ligação da actina, formando uma ponte cruzada. Os íons cálcio são estocados no retículo sarcoplasmático
e são liberados em resposta a sinais do sistema nervoso para uma contração. As moléculas de neurotransmissor são liberadas por um neurônio e se ligam a receptores que despolarizam a membrana da fibra muscular. O impulso elétrico viaja para dentro da fibra pelos túbulos T e liberam o cálcio estocado. Os íons cálcio fluem para as miofibrilas, onde acionam a contração muscular. À medida que a actina e miosina deslizam umas sobre as outras, o sarcômero todo encurta, aproximando a linha Z com a linha M. Como os sarcômeros nas miofibrilas contraem, a fibra muscular inteira irá encurtar. Quando a fibra muscular contrai como um todo, o músculo produz força o suficiente para mover o corpo, permitindo que você faça suas anotações. Muito bem, então, bem legal, né, gente? A gente achei esse vídeo super interessante, curtinho, e que dá uma ideia sobre, né, a contração muscular, tudo que o corpo tem que fazer para ter essa contração. Bom, turminha, é o seguinte, essa foi uma aula um pouco mais explicativa. O ideal seria nós estarmos na escola para a gente fazer alguns testes, algumas atividades para perceber, por exemplo, frequência cardíaca, pressão, para a gente poder aferir pressão. É bem legal, mas, né, como nós estamos cada um na sua casinha, quem sabe ano que vem a gente consegue fazer esse tipo, né? Então, para essa última atividade do ano, eu vou pedir para que vocês façam uma autoavaliação, tá bom? Então, aqui algumas sugestões do que vocês podem escrever, o que vocês aprenderam, mais gostaram, menos gostaram, o que eu preciso melhorar. Óbvio que a gente tendo todo um cuidado de lembrar que, né, a vida tá doida e não é o ideal nós termos uma aula de educação física à distância, mas, né, eu gosto muito dos comentários positivos e negativos, e construtivos, claro, né, não simplesmente falando por falar, e para crescer, sempre tem alguma coisa para aprender, a gente nunca aprendeu tudo na vida, né. Também mais alguns comentários, e uma coisa que eu não coloquei aqui também, sugestões para o ano que vem. Então, pessoal do terceiro ano, adoraria que vocês viessem todas as minhas aulas, mas para o ano que vem o que vocês sugerem, tá bom? Porque aí no comecinho do ano a gente já faz nosso planejamento, né, do ano, tá bom, pessoal? Então, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, estamos no plantão às segundas-feiras, tá bom? Então, beijo para vocês, espero que tenham gostado desse ano de aulas mais informativas, tá bom? Se cuidem, beijos!